Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Tarô. Meu nome é Edith Pedro, sou professora de tarô e na aula de hoje eu vou falar com você sobre o significado da figura, do símbolo dos castelos nas cartas do tarô. Até porque existem várias cartas com esse símbolo. E tu sabendo o significado desse símbolo, com certeza vai te ajudar a ter leituras mais com confiança e segurança. Gente, eu estou deixando essa aula gravada hoje para você, porque eu estou viajando e eu assumi um compromisso de todas as terças e quinta-feiras estar aqui passando um conteúdo de qualidade. E como eu estou viajando, então eu resolvi deixar essa aula gravada para você. Então, assim, ó, como nós vamos aprofundar esse estudo a respeito da figura simbólica dos castelos no tarô, eu quero te relembrar que o tarô, suas imagens são arquétipos universais, cheios de mistérios e significado. Por isso da importância de entender toda essa linguagem simbólica. Assim você estará mais preparada para jogar o tarô com segurança e confiança. Pois bem, o castelo, ele não pertence a uma história antiga universal. Eles são estritamente europeus e de origem medieval. Em uma época áurea da história, o castelo era um símbolo grandioso de proteção. Todos se abrigavam dentro das grossas paredes de um castelo, desde a realeza até o gado desta realeza ou deste reinado, né? Todos buscavam, de alguma forma, refúgio dentro deste castelo. E as suas estruturas, como torres, portões, janela, fossa e pontes, são características arquitetônicas reais e que podem representar também as nossas fortalezas, a nossa casa dentro de nós mesmos. Essas estruturas podem estar dentro de nós, ou seja, as nossas verdades e a nossa verdadeira essência. Ainda os castelos são representações físicas, nossa necessidade de construir bloco por bloco, né? Sobre uma base sólida para alcançar um objetivo ou uma meta. Contudo, os castelos também podem ser um muro de proteção, mas também um muro de contenção, porque ele pode, de alguma forma, limitar os nossos objetivos e os nossos desejos, né? E de colocar até, muitas vezes, um limite intransponível. E uma dica que eu dou é que se alguma vez sair um castelo que chamar atenção na hora que tu estiver fazendo esta jogada, procure dentro de você essas respostas, porque esse castelo, ele pode se referir aqui, ó, a tua casa, aquilo que tem dentro de você, a tua essência, né? Então, gente, no tarô, a maioria desses castelos, eles se apresentam bem longe da figura principal. Dá uma olhada aqui nessa. O castelo está lá adiante. Né? E a gente pode ver várias cartas do tarô. Esses castelos bem distante. É um dado muito importante para a gente fazer uma análise. Por que eles estão tão distante da figura principal? E, de alguma maneira, eles podem representar uma recompensa, ou quem sabe até uma gratificação por um esforço, uma recompensa, né? Que queremos e que está logo ali. Então, o castelo ele pode representar essa recompensa, tá? Logo ali. Sejam elas de questões monetárias, espiritual, ou se falar do nosso emocional, de questões até românticas, tá? Qualquer uma dessas situações pode representar essas recompensas. O castelo, gente, ele é a energia do resultado final. Então, do resultado final que ocorre nesta cena, ou quem sabe, na nossa vida e no nosso interior, o castelo é uma metáfora, é um símbolo que pode representar, então, a energia final, o resultado, aquilo que a gente quer atingir, né?
E isso como uma recompensa até pelo nosso próprio esforço, pela nossa jornada, né? E o castelo sempre sugere também foco orientado para o objetivo, para te manter o foco naquilo que importa, tá? Quando a gente vai analisar esse símbolo nas cartas do tarô, algumas palavras-chave podem ser extraídas a partir desse símbolo dos castelos nas cartas do tarô. A gente pode aqui, por exemplo, ter como palavras-chave a fortuna, conforto, a força. Às vezes esse castelo é bem próximo. Gente, aqui, ó, conforme essa carta, aqui 4 de paus, é uma cena de muita prosperidade. Então, ela pode estar representado questões de fartura, conforto, de força, né? Um santuário, estratégia também defesa, porque um castelo também é uma defesa, né? Ele também pode representar estrutura, então, alicerce de alguma coisa, né? A estrutura, ele é sólido, essa estrutura. Aqui eu trouxe esses castelos na visão dos arcanos menores, tá? Eu não trouxe, por exemplo, mas ali era uma torre, né? Na carta da torre, seria apenas uma torre, não um castelo inteiro. Por isso que eu não trouxe, mas trouxe sim na carta dos arcanos menores, que aparece com muito mais nitidez para te entender. Esse castelo também pode ter como palavras-chave sonhos e fantasia, tá? Às vezes a gente pode ser levado ao sonho e às vezes isso pode representar um excesso de fantasia também. Então essas são as palavras-chave que norteiam a linguagem simbólica dos castelos de uma maneira geral nas cartas do tarô. Agora nós vamos conhecer especificamente o que significa estes castelos em algumas cartas do tarô que eu reservei aqui para ti, tá? As de espadas, para ele. O 2 de paus. 4 de paus. 8 de espadas. E o 5 de copas. Essas são as cartas que aparecem em castelos e que a gente vai agora conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada uma delas, certo? O as de paus, vamos começar com esse aqui. O as de paus, tá? É um castelinho lá no fundo, tá? Aqui a gente vê esse castelo é branco na maioria das cartas do tarô. Sugere que são as ações que obtêm resultados. Ó, são ações que resultam em um resultado. São ações que a gente toma que resulta em um resultado. Eu estou reforçando isso porque é muito importante essa compreensão, tá? Porque esta carta aqui, esse castelo, ele representa um símbolo de força e de intenção. Tu tem que intencionar o teu desejo, até porque a gente já sabe que todos os as, e não seria diferente para o de paus, ele é um começo, ou quem sabe até um recomeço. Então, aqui, intencionar é a palavra-chave desta carta. Tu tem que intencionar para, aqui, castelo da carta do as de paus, tá? Pois não importa o quanto o indivíduo está preparado, muito menos o quanto o indivíduo tem de conhecimento agregado. O que vai contar efetivamente são as ações executadas para alcançar um objetivo. Logo, gente, o resultado é diretamente proporcional ao esforço. Por isso que é importante intencionar metas e planos se quisermos obter resultados. Então, comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você vai perceber que está fazendo o impossível, né? Ou seja, comece com o básico, bem feito. Isso te levará a fazer tudo o que é possível para gerar um grau de satisfação. E essa satisfação, essa sensação de plenitude é o que vai te ajudar a fazer o impossível. Quanto menos perceber, você já está fazendo o impossível.
Então, não espere as coisas cair do céu. Você que está sendo convidado a cocriar. Gente, olha uma expressão aqui, ó, cocriar, né? Tu tem que intencionar, tudo parte de ti. É os teus desejos, claro que vão ter desafios pela frente, né? Mas essa carta, por ser um as, e por esse castelo, ele está ali te mostrando que é o momento de tu cocriar alinhado com o teu universo, cocriar alinhado com a tua paixão, com a tua criatividade, porque pausa é isso, é paixão, é criatividade, é fogo, gente, é o elemento fogo. Então aqui tu está sendo convidada a cocriar com base nas tuas emoções, nos teus sentimentos, tá certo? Muito bem. Agora vamos para o 2 de paus. Tá? É na mesma linha 2 de paus, gente. Numa leitura, este castelo é a sabedoria de dar o primeiro passo, de começar e romper com essa armadura, né? Com essa muralha de proteção criada por você mesmo. Aqui tu observa que esse cidadão, ele está dentro do castelo. E aqui são as paredes desse castelo. Então é como se ele estivesse sendo contido. Ele está ali dentro, tá? E assim, gente, olhar para o futuro com uma visão de conquistar o universo é interessante, como ele está fazendo aqui, para criarmos um cenário de inspiração. Mas pode ser uma armadilha para aqueles que não compreendem que o futuro depende do presente. E o presente depende de pequenas ações e de vários primeiros passos. E é isso que ele tem que fazer. Ele tem que dar o primeiro passo. Já diz até um provérbio chinês. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Você já pode até se perguntar, há quanto tempo você tem ou vem procrastinando esse momento de você dar o primeiro passo? O que está impedindo você de alcançar os seus objetivos? É a primeira pergunta que tem que se fazer quando aparece essa carta e a gente está analisando ela com base nesse castelo. E nesse castelo, o personagem principal está dentro, gente, tá? Independente da resposta, todos nós temos, de alguma maneira, gente, uma certa preguiça de sair da zona de conforto. É difícil sair da zona de conforto. O ser humano inacreditavelmente, mas ele teme mudanças. O ser humano tem medo da mudança. Ele gosta de manter uma rotina. No momento que tem uma mudança, já desestabiliza, já ele se desestabiliza. Então aqui, o maior desafio é romper com essa zona de conforto, né? E parar de deixar as coisas tudo para fazer amanhã, né? Porque esse amanhã muitas vezes nem chega. E a gente tem a mania de jogar tudo isso pro outro dia, pro amanhã, né? Então assim, gente, aqui está sendo convidado a dar esse primeiro passo, tá? E 5 dicas é muito importante para o teu cliente dar esse primeiro passo, tá? Primeira dica, acreditar. Quando você aprendeu a andar, com certeza caiu várias vezes, tá certo? Caiu várias vezes. Mas não sabendo que era impossível, o que tu fez? Tu levantou, foi lá e tentou de novo e caminhou. Quer dizer, quando tu era criança, tu já fazia isso, tu já fez isso quando foi dar o teu primeiro passo. Você acreditou em si, né? Foi lá, mesmo que caiu, foi lá, se reinventou, levantou e seguiu adiante e deu o primeiro passo. Então aqui tu está sendo convidado também a acreditar em ti e dar esse primeiro passo. A segunda dica, gente, é planejar esse primeiro planejar esse primeiro passo, tá? Visualize o caminho que tu quer trilhar, tudo aquilo que tu tem que percorrer.
E uma sugestão bem legal é desenhar uma escada, tá? Desenha uma escada e escreve em cada degrau aquilo que tu precisa fazer para dar o primeiro passo, depois o outro passo, depois o outro passo, até tu atingir os teus objetivos, tá? Então, assim, ó, lá pelas tantas, quando tu estiver ali no terceiro, quarto, quinto degrau, dá uma espiadinha para baixo e já vê o quanto que tu conseguiu avançar. Isso é importante, gente. Para quem quer dar o primeiro passo, é colocar no papel os pequenos passos que tu vem dando. E observar de tempos em tempos a tua caminhada. Embora tu possa não chegar lá no topo ainda, não ter chego ainda no topo, mas tu já tem uma caminhada. E para valorizar essa tua caminhada, é interessante volta e meia tu dar uma espiadinha para trás para ver o quanto que tu já caminhou, tá bom? Um pouquinho. Gente, assim, a outra dica, tá? Ter um apoio. Pense na trajetória e nos recursos de que você necessita para iniciar esse trajeto, tá? Esses recursos, gente, eles podem ser tanto a nível emocional, quanto recursos físicos, quanto recursos psicológicos, tá? Quanto a, inclusive, recursos financeiros, tá? Para te preparar para dar esse primeiro passo. E aqui um fato importante que eu quero chamar a atenção de vocês é quando na própria família tu não encontra apoio para dar esse primeiro passo. Às vezes tu não encontra apoio para dar esse primeiro passo com o marido, que te estimule, que te empurre para frente, te apoie nas tuas decisões. Às vezes nem um filho, às vezes nem um pai, nem uma mãe estão dispostos ali a te dar um incentivo para dar o primeiro passo. Principalmente, gente, quando esse primeiro passo rompe com algumas crenças dessas pessoas, principalmente dos pais, né? E o pai gosta de ver o filho ali naquele molde do concreto, né? Ter a faculdade, se formar, ter uma profissão. E muitas vezes o filho não quer isso, ele quer ser um empreendedor. Ele nasceu com a veia do empreendedorismo, mas não encontra apoio nos pais para fazer isso. Nem psicológico, nem emocional e nem financeiro. E aí, como é que tu faz? Né? Tem que te virar. Tu tem que te virar um apoio que tu vai encontrar dentro de ti mesmo. E olha que isso, gente, é normal. É normal acontecer de não se encontrar o apoio nas pessoas mais próximas da gente, tá? Por isso que é importante tu estar fortalecido para dar esse primeiro passo. Contar contigo mesmo. A busca desta jornada de realização, de conquista dos teus objetivos, das tuas metas, dos teus sonhos, das tuas aspirações. Porque isso é teu, não é do outro, é teu. E cabe a ti lutar por eles. Muito bem. O outro quarto caminho ou dicas para te dar esse primeiro passo, gente, é você só precisa subir o primeiro degrau. Eu quero te dizer, para dar o primeiro passo, resumidamente, tu precisa apenas subir o primeiro degrau. E nesse primeiro momento, não exija muito de ti mesmo, tá? Vai devagar. Não tenha pressa. Aprecie o processo. Esse processo vai te dar maturidade, vai te encher de orgulho depois de dizer, eu venci, tá? E a melhor forma, gente, de dar um primeiro passo é um de cada vez, tá? Do que sair correndo, alucinado, perdendo o fôlego pelo meio do caminho e terminar desistindo. Lembra, gente, que tudo que começa rápido, termina rápido. Por isso que o mais importante é dar passos firmes. Não precisa emplacar a velocidade. É claro, não precisa andar que nem tartaruga, né? Mas emplaca um passo por cada vez. Não tenha pressa, tá? Porque antes vale um passo bem firme e sólido, gente, do que tu ter feito uma maratona em cima de pirâmides de papel.
logo vai cair, né? Então, mantenha calma, mantenha a fé no teu primeiro passo. E mais uma última dica, gente. Mantenha o entusiasmo, tá? Essa paixão, essa motivação, tu tem que manter ela. É isso que vai te tornar vivo, é o que vai palpitar o teu coração para que tu consiga dar esse primeiro passo, tá? E lembrar desse momento que tu tá vivendo hoje. Vai ser um marco na tua vida, né? E é interessante também tu fazer algumas perguntas, tá? Para ti. Quando tu estiver dando esses passos, tu pensa assim para ti. Por que mesmo que eu estou dando esse primeiro passo? Para quem eu estou dando esse primeiro passo? Quem vai ganhar com isso? É tu mesmo? É as pessoas próximas de ti? Se isso é o que te motiva, se te motiva isso, dar esse primeiro passo, porque tu visa, por exemplo, dar um melhor bem-estar para tua família, mantenha acesa essa chama desta paixão de criar em cima dos teus objetivos, tá bom? Muito bem, gente. Nós vamos agora conversar sobre o 4 de paus. O 4 de paus é outra carta, assim, ó, muito legal da gente analisar, porque além dela ser uma carta muito inspiradora, uma carta aqui, e pelo visto esbanja alegria, felicidade, né? A gente vê esse castelo tribunitão aqui no fundo, bem cuidado, e mostra que as realizações vão muito além das limitações do castelo. Ela se estende para o lado externo. Por quê, gente? Porque esta festa saiu de dentro do castelo e tomou as ruas. Sabe aquelas festas de rua popular, onde todo mundo se diverte, né? Aqui mostra a importância de celebrar até mesmo as pequenas conquistas e sucessos alcançados. Gente, aqui é a importância da gente celebrar as nossas conquistas. Mesmo que seja aquele primeiro passo que tu acabou de dar, já é motivo de comemorar, tá? Este castelo aqui nos inspira a dar valor às coisas mais simples da vida e compreender que para conquistar grandes objetivos é preciso trabalhar e vencer os primeiros obstáculos, ou seja, né, aquele primeiro passo que acabamos de falar, né? E se você não consegue enxergar esse primeiro passo como uma vitória e acredita que essa comemoração aqui é mais pelo esforço que tu empregou do que propriamente por uma conquista, então comemore esse esforço, né, gente? Comemora esse suor todo que tu tá achando que representa esta carta, né? Reconheça as suas dificuldades e valorize toda a força de vontade que você direciona para a realização dos teus sonhos, tá? Valoriza isso dentro de ti. Comemora suas conquistas, aumenta a sua confiança. Comemorar as tuas conquistas aumenta a tua confiança, aumenta a tua fé, aumenta a tua autoestima e a fé também por ti mesmo. E melhora, inclusive, gente, perspectiva, né? Na relação de passado, presente e futuro. A gente consegue vislumbrar, através de comemorações de pequenas vitórias, nosso presente como algo bacana e legal, e a gente também já consegue vislumbrar um futuro bem melhor. Então, assim, gente, comece devagar, defina pequenas metas, por exemplo, para alcançar, e te parabeniza por cada estágio desta conquista, tá? Com o tempo e a prática, esse comportamento tornará algo até mais espontâneo da tua parte. Tu vai ver que já vai estar comemorando automaticamente, tá? Gente, assim, é muito importante a gente parar de achar que a grama do vizinho é mais verdinha que a da gente, certo? Porque se você fica se comparando com o vizinho, duas coisas podem acontecer.
Ou tu tá te comparando com uma motivação, ou isso vai te causar uma grande frustração, tá? Veja só, a frustração, gente, é quando a gente faz uma comparação desigual, tá? E aí tu vai comparar, por exemplo, assim, tu vai te comparar lá com uma celebridade, é desigual, né? É lógico que tu vai sair perdendo, né? Isso aí vai baixar a tua autoestima, vai te levar a falsas ilusões. Então, gente, não dá para se comparar com pessoas que estão anos-luz na frente da gente. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Te compara contigo mesmo. Compare com a tua evolução de ontem. Não te compare com o vizinho. Nem com o teu concorrente. O que o teu concorrente está fazendo? Ah, ele está melhor que tu? Está mais bem posicionado que tu? Não te compara com ele. Compara com as tuas conquistas, com os teus avanços. O que tu tem feito? Compara contigo de ontem, compara contigo mesmo na semana passada. Tu vai ver que aí sim é legal, aí sim é bacana, tá? Agora, se tu tá pegando uma situação, uma pessoa até conhecida tua, ou quem sabe até aquela mesma celebridade para se comparar, e isso é fator de motivação, aí é bacana, né? É tu pegar uma pessoa como um exemplo, é a tal inveja branca, né, gente? Quer dizer, tu não tá invejando a criatura, é a inveja branca. Se inveja tiver cor, essa vai ser a branca, né? É aquela que tu não deseja que o cara tem, mas tu te inspira naquilo que o cara faz. E tu pensa assim, puxa vida, se ele pode, eu também posso. E ele é minha fonte de inspiração. Mas não que tu deseje, inveje a vida dele ou queira as coisas dele. Não, nada disso. Então, se a motivação for em cima de uma celebridade, de uma outra pessoa até próxima tua, mais bem sucedido, e isso te inspira a ter uma vida mais motivada, então, tranquilo, tá, gente? Agora, só não vale ter a inveja preta, tá? A inveja preta, se é que podemos dizer cor, preta, azul, amarela, qualquer cor que não for a branca, tá bom? Então, assim, ó, se a tua inveja for colorida, aí tu tem que rever, tá? Rever porque tu tá fazendo comparação desigual, tá? E tu não deve te comparar a quem tá com mais que tu. E nem com menos, porque se tu te comparar com quem tem menos que tu vai te... Até eu me lembrei de uma situação. Tem um programa no canal Home House, que é um canal fechado da NET que eu assisto, que é do Dr. Now. É umas pessoas assim extremamente obesas que tem nesse canal da TV, né? E que lá o Dr. Now faz pessoas com mais de 300 quilos, obesidade mórbida. E ele faz acompanhamento desses pacientes e com vistas, né, visando fazer uma cirurgia bariátrica e recuperar. A pessoa está quase morrendo de 300, 500 quilos, né? E aí o que acontece? Se tu fica te comparando com as pessoas obesas desta série, se tu assiste muito, tu vai te sentir um palito perto delas. E aí o que vai acontecer? Tu vai, ó, meter boia. Tu vai começar assim, não, mas eu posso comer mais, eu tô trimagrinha. Porque tu tá fazendo uma comparação desigual. Tu tá te comparando, que tu já tá no sobrepeso, com uma pessoa que tá assim, hiper mega obesa, 500 quilos. Ah, tu vai ser um palito perto dela. Mas essa é uma comparação desigual, porque se tu te comparar com ela, tu vai, ó, mandar a boia e vai começar a engordar. E mesmo engordando, tu ainda vai continuar se considerando um palito. Então não dá para assistir o Home House no Dr. Now, tá, gente? Se alguém já assistiu, já sabe do que eu tô falando. Aquilo ali não dá para assistir. Não dá para assistir porque tu vai achar que tu tá magérrima e pode comer tudo. Não pode, não. Tá bom, gente? Então, essa é a comparação desigual, né? Então, assim, ó, vamos embora. Gente, há condições aqui, ó, a gente tem que ver umas condições aqui agora no 8 de espada. 8 de espada é aquela carta que todo mundo, meu Deus, teme. É uma carta que teme. Aliás, as cartas, os naipes de espadas, são naipes desafiadores, tá?
Mas a gente tem que entender que eles são desafiadores, gente. Eles não vêm aí para acabar com a vida da gente, tá? Muito pelo contrário, certo? Vou dar uma espiadinha aqui no 8 de espadas, tá? Esse castelo aqui no 8 de espadas, gente, ele tá em cima de uma colina, assim, do morro, né? É isso que a gente vê ali atrás, né? E aqui mostra, gente, que o mesmo medo que te paralisa dentro da masmorra do castelo é o mesmo que te paralisa fora do castelo. Olha aqui a criatura paralisada, né? Aqui o medo é uma emoção que proporciona um estado de alerta diante de uma situação de ameaça, tanto físico quanto psicológico. Isso é o que significa medo, tá? Esta é uma resposta, o medo é uma resposta normal do nosso organismo, visando a nossa sobrevivência, tá? Por meio da luta ou da fuga. Então, isso são conceitos da palavra medo, tá? Agora aqui, gente, há condições em que o medo se manifesta até de forma disfuncional. E é isso a gente tem que fazer um alerta, tá? E aí ela pode ser de forma disfuncional, desproporcional, inclusive, da realidade, tá? E nesses casos aí pode até deixar a pessoa meio fora do ar, com total incapacidade de lidar com situações à sua volta, né? Provocando uma paralisia, um congelamento, que é mais ou menos o que retrata esta carta aqui, o 8 de espadas, né? A pessoa está dura, tórrida, gelada, paralisada nessa situação de medo, tá? Agora a gente tem que ver se essa energia do medo na vida de uma pessoa, se ela em excesso, ela pode levar, por exemplo, gente, a fobia, né? Que são um transtorno de ansiedade muito grande. Então é muito normal a gente, uma mesa de jogo, se deparar ou constatar que o teu cliente, ele tá, por exemplo, com um medo muito exagerado, que esse medo já beira uma ansiedade muito grande. Claro que tu tem que alertar o teu cliente antes de mais nada, gente. E tem que buscar um apoio médico, um apoio psicológico, né? Porque às vezes aquilo foge tanto do controle da pessoa que ela não se dá por conta. Aí um terceiro, que é o tarólogo, ele percebe assim, não, parei um pouquinho, tá meio exagerado com essa cliente aqui. Esse caso dela não é um medo qualquer. Isso aqui já tá demais, essa pessoa tá doente, essa pessoa precisa de ajuda. Então, em primeiro lugar, numa situação dessa, gente, nós temos que descartar algum transtorno ou alguma doença, tá? Tu tem que descartar. Se tu constatar, tu tem que alertar tua cliente que procure um tratamento. Muito bem. Mas vamos, hipoteticamente, aqui considerar que a nossa cliente tem medo normal, tá? Uns mais apavorados que o outro, outros nem tanto. Mas essa nossa cliente aqui é meio apavorada, tá? Aqui o que a gente vê, tá? Nós vemos aqui que esses medos, tá? Muito embora sejam necessários, para que a gente, inclusive, tome alguma precaução, né, com os obstáculos que a vida vem, né, porque o medo, em um certo grau, ele é até legal, porque é ele que te põe os pezinhos no chão e não manda tu ir, vai com tudo. Não, ele mantém uma certa cautela, então o medo, o receio, ele é até saudável, né, que assim evita a situação da gente se colocar em perigo eminente, tá? Agora, ele só não é legal quando ele chega num ponto de bloquear as nossas ações e impedir a gente batalhar pelas nossas conquistas e os nossos sonhos, tá? E esses medos, gente, eles são geralmente coisas que não deram certo, medo de julgamento dos outros, medo de rejeição e, consequentemente, do fracasso, tá? Aqui a gente tem esse exemplo aqui, que à primeira vista é isso aí mesmo, né? E esse castelo, ele vem mostrando que não importa o lugar que tu esteja, não importa se tu tá dentro do castelo ou fora do castelo,
Não importa se tu tá na tua cidade ou se tu viajou para esquecer, ou se tu mudou de estado, porque tu quer mudar uma situação na tua vida, esse medo sempre vai te acompanhar em qualquer situação. Ele sempre vai estar contigo na tua bagagem. Então não adianta fugir. Tem que encarar esses medos de frente. Tem que encarar e buscar saber por que tudo, né? O que está te levando a ser uma pessoa tão assombrada, né? Gente, aqui, ó, eu tive um exemplo de uma cliente, tá? Uma cliente, assim, por exemplo, que tem medo de falar ao público. Isso aí paralisa ela, sabe? Aquela pessoa que precisa apresentar o TCC e tem medo. Gente, eu tive um aluno, porque eu sou orientadora, fui muitos anos orientadora de trabalho de conclusão de curso, e eu tive um aluno da graduação de administração que ele sucumbiu na hora da apresentação do TCC dele. Ele estava na banca, a banca era aberta, tinha os professores lá para avaliar o trabalho dele, e tinha uma plateia que é aberta ao público. E ele olhando para toda aquela gente, olhando para aquela gente toda lá, ele foi acordar na sala de recuperação do posto de atendimento da faculdade, do posto médico da faculdade. Ele conseguiu falar 10 minutos do trabalho dele. Ele foi avaliado pelos 10 minutos da apresentação dele. Ele passou, mas ele não conseguiu vencer isso. E eu ainda tive um outro aluno que simplesmente não conseguiu apresentar o TCC e não se formou até hoje, porque tem fobia de falar em público. Veja só isso. Isso é uma coisa que tem que ser tratada, né, gente? É uma coisa que extrapola, que ocorre problema social, ocorre um problema de saúde, a pessoa nem pôde se formar por conta disso, né? E na minha faculdade de graduação da educação física, que foi a primeira faculdade que eu fiz, eu tive uma colega de faculdade que não conseguia sair da disciplina de natação, porque eu tinha a disciplina de natação que tu tinha que aprender os 4 nados, né? E aí, sempre que chegava na hora da prova, a guria não rolava. Não conseguia. E fora da prova, ela nadava bela e faceira. Aí chegava na hora da prova e eu que estava valendo, ela não conseguia. Ficou anos naquela mesma disciplina, que era natação. E essas coisas aí, gente, não dá para deixar para depois. Tem que haver tratamento, tem que tratar. E não pode deixar que isso passe na vida da gente como se fosse algo normal. Não é normal. Isso vai te impedir a tua evolução. Que é o pior, né, gente? Termina impedindo a evolução. De conquistar teus objetivos, tuas metas, olha só, né? Então vamos lá, gente, para mais uma carta aqui que eu separei, que tem a representação desses castelos aqui na carta do tarô. Vamos lá. Aqui, ó. Esse castelo aqui, gente, 5 de copas, diz assim, ó, menina, deixa de chorar. Atravessa a ponte e vem cá, né? Tem coisas incríveis esperando por você. É o castelo que acolhe e conforta. São as muralhas de proteção e regeneração. O castelo aqui convida a dar um tempo e curar as suas feridas. Deixar para trás os sentimentos de medo, dúvida, solidão, mágoa. Simbolicamente, gente, esse castelo convida a buscar a sua cura interior. Exercer o perdão, até mesmo com as pessoas que mais te feriram, tá? O perdão, gente, é uma oportunidade para se libertar de amarras negativas do passado e seguir adiante. Perdoar, gente, é uma ação de libertação e permite o amadurecimento. O ato de não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades e ter mais satisfação na vida como um todo, né? Então, gente, assim, ó, mais importante nesta carta, copas aqui, copas, com relação ao castelo,
ele mostra que a pessoa tem que entrar para dentro do seu mundo, do seu castelo. Lembra lá no início, quando eu comecei a dar a definição de castelo no tarô? Que eu falei que podia ser o nosso interno, nosso mundo interno, as nossas verdades? Então, essa é a carta que convida a, se tiver que dar esse tempo, tu dê, recupera tuas energias. Recolhe, de recolhimento, né? Te recolhe, reconstrói, te regenera para ter uma vida mais positiva e próspera, sabe? Então é aquela carta que te fazer essa viagem. Só aí sim tem condições de repaginar a tua vida, co-criar, né? Co-criar com a realidade, co-criar realinhado com os teus desejos, realinhado com as coisas que vibra teu coração. Porque muitas vezes, gente, a felicidade, por exemplo, num emprego, não está em ganhar mais, mas está na satisfação, no reconhecimento pessoal, no reconhecimento do esforço, da dedicação. Então, antes mais vale tu estar num ambiente legal de trabalho, que tu é valorizado, que tu é respeitado, do que propriamente tu é bem remunerado. Claro que remunerado todo mundo quer ser, bem remunerado todo mundo quer ser, né? Agora tu tem que considerar, não é só isso. O ser humano não é só isso. E existem, inclusive, pesquisas que se fazem, empresariais, que apontam, gente, que o fator salário não é o mais importante para o empregado, para o colaborador. Ele não busca só ganhar bem. Ele busca estar em harmonia com as coisas que ele faz, né? Ter na profissão a sua identidade, se reconhecer naquela profissão como a sua identidade. É que nem nós, tarólogas, né? Claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar, mas o mais importante para nós, tarólogas, é o quanto a gente pode ajudar as pessoas. Ajudar pessoas é a motivação principal. O salário, o quanto que a gente ganha como tarólogo profissional, é proporcional a todo o nosso empenho, nosso esforço e nossa dedicação. Quanto mais tu te aprofundar nesta área, quanto mais tu trabalhar a respeito disso, conhecer bem as pessoas, e é por isso que eu trouxe hoje esses castelos para te analisar e ver o comportamento humano a partir dessas cartas, né? E o que esses castelos querem dizer, não só como estrutura, né? Como estrutura física, mas te mostrar que esses castelos são o teu interior, certo? Então, gente, assim, ó, na aula de hoje, eu procurei te mostrar o significado desses castelos numa leitura de tarô e o quanto eles podem influenciar as suas tiragens, né? Para os mais variados fins. Veja aqui que eu falei de trabalho, eu falei de amor, eu falei de relações interpessoais, né? Falei da própria personalidade da pessoa, através dessas cartas que tem castelo no tarô, né? E tu sabendo disso aqui, essa influência que cada símbolo tem numa carta, está mais bem preparado para jogar o teu tarô com confiança e segurança. Gente, então aqui quero agradecer a participação de vocês hoje aqui na aula, tá? E quem quiser acompanhar meu trabalho, no Instagram é prof.edithpedro. E quem quer conhecer e acompanhar o meu trabalho no YouTube é Edith Pedro, professora de tarô. Então, te vejo então na próxima quinta-feira. Até mais. Obrigada.